Olá e bem-vindos! Já alguma vez pararam para pensar na viagem incrível e praticamente invisível que a água faz até chegar às nossas cidades? Pois é uma história fascinante de física, de geologia e de engenharia que acontece literalmente debaixo dos nossos pés todos os dias. Vamos mergulhar nesta viagem. E a grande pergunta que nos guia é esta: como é que a água sobe? Como é que ela consegue desafiar a gravidade para chegar ao topo de um prédio altíssimo? A resposta, como vamos ver, é uma dança impressionante entre as forças do nosso planeta e a nossa própria engenhosidade. Para desvendar este mistério, vamos seguir o percurso de uma gota d'água. Vamos passar pelo filtro da Terra, ver como a paisagem é esculpida, perceber as regras da natureza, mergulhar na ciência do escoamento e, por fim, acompanhar a sua subida. Ok, então a nossa viagem começa aqui, debaixo da Terra. Estamos no domínio da pedologia, que é basicamente a ciência do solo. É aqui que a água encontra o primeiro e talvez o mais importante sistema de purificação do planeta. A primeira coisa que temos de entender é que o solo não é só terra, nada disso. É um sistema vivo super complexo. É uma matriz porosa, quimicamente ativa, e são as suas propriedades, tanto físicas como químicas, que vão ditar como é que a água se move. Na prática, funciona como um filtro natural gigante. E o conceito-chave aqui é algo chamado potencial da água. Parece complicado, mas pensem nisto como a energia que a água tem em diferentes pontos do solo. É simples. Tal como uma bola rola de um sítio mais alto para um mais baixo, a água vai mover-se sempre de uma zona de maior potencial para uma de menor potencial. É termodinâmica a mandar. Bem, depois desta microescala do solo, vamos dar um salto. Vamos agora olhar para a geologia em grande. A forma da Terra foi esculpida durante milhões e milhões de anos, é o que cria as autoestradas naturais por onde a água viaja. E a paisagem que vemos é, na verdade, o resultado de uma batalha titânica. De um lado, temos as forças endógenas, lá de dentro da Terra, como a tectónica de placas, que empurram para cima e criam montanhas, e do outro lado, temos as forças exógenas, cá de fora, como a erosão da água e do vento, que as vão desgastando e esculpindo vales. E porquê é que isto é importante? Bem, porque esta dança de forças geológicas cria aquilo a que podemos chamar as regras de construção da natureza. E acreditem, ignorar estas regras pode ter consequências muito, muito graves. É por isso que perceber estes processos é absolutamente fundamental para a engenharia civil. Antes de construir algo tão importante como um reservatório de água, os engenheiros têm de avaliar todos os riscos, como a instabilidade das encostas ou a probabilidade de um deslizamento de terras. A segurança depende disso. Esta frase resume tudo na perfeição. Estudar a geomorfologia não é um exercício académico. É uma questão de segurança pública. É o que define a fronteira entre um projeto de engenharia seguro e um potencial desastre. Pronto, já percebemos a viagem da água na natureza. Agora, vamos mudar o foco para o mundo que nós construímos. Vamos entrar na mecânica dos fluidos e ver o que governa o movimento da água dentro daquela rede gigantesca de tubos que existem debaixo das cidades. E o primeiro conceito que temos de agarrar é o de viscosidade. O que é isto? Basicamente, é uma medida do atrito interno de um líquido. É a propriedade que nos diz se a água vai conseguir viajar facilmente ou não. Para isto ficar bem claro, imaginem a diferença entre deitar água de um copo e deitar mel. O mel, como sabemos, tem uma viscosidade muito mais alta e, por isso, flui devagarinho. A água, felizmente para nós e para os nossos sistemas, tem uma viscosidade baixa. O segundo conceito fundamental é a perda de carga. À medida que a água corre por um cano, ela vai encontrar resistência, vai encontrar atrito nas paredes. E essa fricção faz com que a pressão da água vá diminuindo ao longo do caminho. É muito fácil de visualizar com outra analogia. Pensa numa bola a rolar num tapete. O atrito do tapete vai fazê-la abrandar, certo? A perda de carga é exatamente a mesma coisa, mas para a água dentro de um tubo. É uma força que temos de conseguir vencer. E assim, chegamos ao grande final. A parte mais espetacular de toda a jornada. Como é que se vence não só a fricção, mas também a gravidade, para fazer a água chegar lá acima, ao topo dos edifícios? Então, como é que isto funciona? Bem, primeiro, há bombas potentíssimas que dão um empurrão gigante à água. E essa pressão tem de ser suficiente para duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, para combater a tal perda de carga ao longo de quilómetros e quilómetros de canos. E segundo, para ainda ter força que chegue para empurrar a água para cima contra a força da gravidade até à nossa torneira. O que isto nos mostra, de uma forma brilhante, é a ligação direta entre conceitos de física que parecem super abstratos e uma coisa que usamos todos os dias sem pensar. A termodinâmica e a mecânica dos fluidos não são só equações num quadro, são a razão pela qual o saneamento moderno funciona.
E é com esta ideia que ficamos. Aquele gesto simples de abrir uma torneira esconde uma história épica de forças geológicas e de uma precisão de engenharia inacreditável. Se calhar, da próxima vez, a verdadeira maravilha não vai ser a água em si, mas sim a extraordinária viagem que ela fez para chegar até ali.